Tifoseria Bianconera, ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconero, canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil. Sim, tem aqui um torcedor da Juventus perdido no Brasil, no bom sentido. Gosta do futebol italiano, gosta da Juventus? Então seja muito bem-vindo ao Finestra Bianconera, convido a todos vocês. Muito obrigado aos inscritos, às pessoas que comentam, isso é muito importante para o canal. E lógico, espalhe para os seus amigos que tem um canal que fala da Juve, da Vecchia Senhora, o time do Zidane, do Del Piero, do Platini, o time do Trezeguet, do Nedved, enfim, do Gianluigi Buffon, o nosso número 1, e já ativa o sino para não perder os próximos vídeos do Finestra Bianconera. Olha aqui, chegou uma mensagem do Elkan, não é do Elkan, mas calma, tem novidades aqui no canal. Aliás, por falar em novidades, vocês que são inscritos, eu ia anunciar agora, quarta-feira, uma novidade, vai ter que esperar mais uns 3, 4 dias, então vou deixar para a semana que vem. Fique esperto, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa novidade do Finestra Bianconera. E hoje, dia 5 de agosto de 2024, não tem nenhuma data histórica no futebol, mas eu começo o vídeo já que estamos num clima olímpico, é um canal que fala da Juventus. Mário, o que tem a ver a Juventus com a Olimpíada? Tem a ver que ontem no tênis masculino, né, Lorenzo Musetti ganhou a medalha de bronze para a Itália, coisa que não acontecia há 100 anos, né, um bronze no tênis para a Itália. E o que isso tem a ver? Que o Musetti é um torcedor fanático da Juventus. A Juventus tem medalha e o Napoli e a Inter não, é isso mesmo. Bom, mas é verdade, ele é fanático, assim como outros juventinos aí já ganharam medalha nessas Olimpíadas. Falando de futebol e falando da Juventus, como vocês viram aí na capa, já vamos falar do Bremer. Eu tenho aqui uma pequenina informação que procede sobre a saída do McKennie. Isso aproxima o Nico Gonzalez da Juventus. Muito bem. Posto isso, eu não sou assim, eu fiz até uma enquete aqui, a maioria é a favor do Nico Gonzalez, dizendo que são bons jogadores, que é bom jogador. Eu até acho ele um jogador razoavelmente, né, razoavelmente bom, mas não sei se é um jogador para vestir a camisa da Juventus. Mas, como a maioria disse aqui que é muito bem-vindo se acontecer, um ou outro que contestou, é preciso entender que o mercado feito de verdade não é como nós que gostamos de jogar videogame, que vamos montando as pecinhas ali, os jogadores, ou uma brincadeira do Cartola, não é assim que funciona no mercado. Então, por exemplo, muito mais do que trazer o Nico, a Juventus precisa se livrar do McKennie. E não foi tão simples, vocês viram que ele não quis ir para o Aston Villa, mas o Douglas Luiz veio. E de repente, a válvula para desenrolar essa situação do McKennie, que a gente não aguenta mais ver ele na Juventus, porque, entre outras coisas, é um jogador indisciplinado, é justamente o possível envolvimento no negócio do Nico Gonzalez. Então, não é só olhar o Nico, esse cara não pode vir para o Juventus, como eu mesmo fiz. Mas veja bem, por outro ângulo, não é que ele está vindo, é o McKennie que está saindo e aí vai vir um cara para... Tudo bem que são posições diferentes, mas se o treinador, no caso o Thiago Motta, acha que é importante ter o Nico Gonzalez no projeto, quem sou eu para discutir, não é verdade? É um jogador que pode chegar na Juventus, não é aí uma tratativa que eu posso aqui cravar, mas que sim, o desfecho pode sim ser esse. Existe, vou aproveitar aqui, esse buchicho que eu não acredito, de novo, do Fratesi vir para a Juventus e o Chiesa ir para a Inter. Eu não acho que isso vai acontecer. Até gosto do Fratesi, mas são posições diferentes. Mas tudo que eu não quero é perder o Chiesa de graça. No caso, seria o menos pior dos caminhos se acontecesse uma coisa dessas, porque pelo menos a gente traria um jogador. Mas eu não acredito nisso. Ao contrário, acho que o Antônio Conte está lá, vou falar a real, o Antônio Conte está pressionando a diretoria do Napoli para tentar trazer o Chiesa, né? E aí talvez ele vai usar o argumento de que mesmo sem o Napoli jogar Champions,
para tentar ganhar o campeonato italiano, para o Chiesa ser o centro do projeto no Napoli, e aí voltar para a Champions com o Napoli, enfim. Eu conheço bem, conheço entre aspas o Antônio Conte, já tive contato com ele em 2011, 12. E o Antônio Conte, as pessoas que conhecem ele de fato, já me confidenciaram que o Antônio Conte, nessa questão motivacional, ele é imbatível. Então, para o Conte ficar lá, ó, no ouvido do Chiesa, vem para cá, que aqui eu vou fazer você ser o melhor jogador da Itália, você vai renascer, eu não duvido. Isso é um machismo meu, tá? Porque eu tenho contato com torcedores de outros clubes e parece que o Conte está pressionando a diretoria do Napoli para tentar trazer o Chiesa. Acredito mais nessa hipótese do que numa troca com o Fratesi, tá? Agora, o McKennie indo para a Fiorentina, o Nico Gonzalez, esse sim, coloque um asterisco, porque é uma realidade muito possível de acontecer. Dito isso, eu queria falar o seguinte, né? Ainda sobre o Chiesa, depois eu falo do Bremer. Existe uma conduta, uma linha de raciocínio na Juventus, isso há muitos anos, desde que eu me conheço por gente, então todo mundo sabe que a Juventus está aí há 101 anos nas mãos da família Agnelli. E existe lá, para quem não sabe, o torinês, o piemontês, ele já é extremamente rígido nas regras. Então, quando a Juventus contrata um jogador, isso vale desde a época de Roberto Baggio, de Platini, de Zidane, até passando agora por Tevez. Quando a Juventus contrata um jogador, ela procura olhar todos os aspectos, não só os técnicos. Então, por exemplo, a Juventus não vai contratar um jogador. Vamos ilustrar um exemplo aqui. A gente lembra no auge do Balotelli, que saiu da Inter e foi jogar na Inglaterra, quando o Mancini foi treinar o City, que era um baita jogador, eu gostava do Balotelli como jogador, mas ele era um jogador problema. Então a Juventus, ela olha tudo isso. E muitas vezes um jogador problema não dá nas vistas. Muitas vezes aquele cara que você acha que é o santinho do grupo é um jogador problemático, mas jogador problemático não quer dizer, entendo muito o que vou falar, porque eu ouvi muito essa expressão, não estou falando aqui de laranja podre, não é isso. O que é um jogador problemático às vezes, sem ser laranja podre? É aquele jogador que chega no clube se achando maior que o clube porque já conquistou alguma coisa no futebol, talvez em outro clube, talvez na seleção, e já chega querendo apitar. E aí, alguém lá dentro, do elenco ou da diretoria, fala, ó, baixa a bola. Eu já citei o exemplo aqui do Ibrahimovic, em 2005. Isso me falaram, já faz mais de 10 anos que me falaram isso, e que o Ibrahimovic no vestiário chegou falando alto e o Buffon chamou ele no canto e falou, ô garoto, menos, tá? Não importa se o que você é, o que você ganhou, de onde você vem, você está na Juventus. Aqui você tem que conquistar o seu espaço e tudo bem. E o Chiesa, e vai falar que um cara que sempre defendeu o Chiesa, e não estou arrependido de defender o Chiesa, porque é um baita jogador, se não se machucar. O Chiesa é um cara que teve alguns pequenos problemas de relacionamento no seu primeiro ano com alguns jogadores da Juventus e com alguns ex-diretores que passaram pela Juventus. Pegaram? Muito bem. Chiesa, por exemplo, foi um cara que soltou, vou usar um sentido figurado, tá? Ele não fez isso de verdade. Mas ele comemorou quando o Cristiano Ronaldo foi embora. Para quem não sabe, para quem é mais novo no canal, o Chiesa deu piruetas no vestiário quando o Cristiano Ronaldo foi embora. Claro que ele não fez isso, estou ilustrando. Ele quis dizer que ele ficou muito feliz e deu graças a Deus que o Ronaldo foi embora. Seria ciúmes? Será que ele queria ser o centro das atenções? Eu não sei, né? Dizem
Dizem que o Bonucci pegava muito no pé do Chiesa nessa questão de respeitar os mais velhos no vestiário. Isso eu não posso, eu vou descobrir ainda. E eu prometo que eu falo aqui. Mas eu não duvido. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque o desdobramento da negociação do Chiesa, a gente como torcedor, a gente é muito passional, a gente acha que o jogador tem que não amar a camisa, mas a gente acha que o jogador, a gente sempre coloca o técnico e a diretoria como os vilões da história, e nem sempre é assim. O Federico Chiesa, a proposta que a Juventus fez para ele, de ganhar 5 milhões mais bônus e premiações, é uma proposta boa financeira. Pô, você tá jogando na Juventus, cara. Você não tá jogando em qualquer time. A segunda maior torcida do mundo. A maior torcida da Itália. E não tá feliz ganhando 5 milhões e mais premiação em bônus? Era um pouquinho. O Vlahovic aceitou baixar. Você quer ficar? Aceita. Então, esse tipo de postagem que o Chiesa fez no fim de semana, dizendo que a cabeça dele está na Juventus, quando um jogador faz isso, mais eu fico com a pulga atrás da orelha. E a Juventus, desde que o Chiesa jogou, ela vai anotando isso. Ela vai anotando, ó, o cara chegou, queria mandar no vestiário, o cara chegou, começou a exigir um contrato maior, o cara começa... Não é você que tem que exigir o contrato. Se não lhe convém, vida que segue. A gente não precisa de jogador assim na Juventus. A gente não precisa de jogador que quer ditar as rédeas de um diretor. Olha, eu quero jogar, mas o meu contrato tem que ser esse. Tem que ser 5 anos e eu quero ganhar 8 milhões. Se você me oferecer 7,5, eu não aceito. É 8 milhões porque eu acho que eu valo 8 milhões e aqui tá, e tem que ser 5 anos. Ou, vai pro Pescara. Vai pro Vicenza. Que é isso? E aí, ele se coloca numa situação difícil para ele, difícil para a diretoria, porque se ele sai a zero, quem leva o prejuízo somos nós. E aí eu entro no assunto final do vídeo, que é a capa. O Bremer teve uma sondagem forte da Premier League. Financeiramente, não chegou a proposta. Eu tenho que ser justo aqui, a proposta não chegou. Mas essa sondagem, ele nem se interessou em, pelo que eu estou sabendo. Eu não sei se foi a chegada do Douglas Luiz, eu não sei se foi a chegada do Thiago Motta, que o Bremer falou, não, eu tô dentro. E renovou hoje, né, até 30 de junho de 2029. Então, assim, o que eu quero na Juventus são jogadores que... É mais ou menos o que o Motta falou na apresentação, que ele falou assim, eu não trocaria esse lugar de treinador da Juventus, esse posto, né, esse lugar, por nenhum outro lugar no mundo. Nenhum outro banco de reservas do mundo. Se ele fez médio ou não, é outra história. Mas eu vejo um entusiasmo nele. Eu quero jogadores que sabe, poxa, minha vida, o meu sonho era jogar nesse time. Eu vi o Buffon no videogame, eu jogava com o Buffon, com o Del Piero, no Nedved no videogame, agora eu vou jogar nesse time. É esse tipo de jogador que a gente precisa na Juventus. E o Chiesa foi campeão europeu com muitos méritos, mas ele não pode chegar lá achando que ele tem que ser ele que tem que ditar as regras do contrato. Sabe por quê, meu amigo torcedor? E quando eu falo meu amigo torcedor, não é só para os inscritos, não é nada disso. Eu tenho muito... Na minha rede social, ela tem mais amigos italianos que brasileiros. Então eu meio que desabafo aqui. Você não pode exigir um salário muito alto se o seu rendimento, por causa de problemas físicos, que não é culpa sua se machucar, mas você não pode exigir que, eu quero ganhar 8 milhões, mais bônus, mas eu sei que eu tenho um problema aqui que eu viro e mexo e me machuco. Não interessa, eu quero ganhar isso porque eu sou fulano. Não é assim que funciona. Você quer exigir um salário de um jogador, se você não oferece o retorno? Não.
Você tá na Juventus, meu amigo. Entendeu? Então, nesse ponto, estou gostando do que eu estou vendo. E vou falar mais. Eu vou fazer um vídeo, acho que na sexta-feira, ou na quinta ou sexta, que não tem nada a ver com o mercado, mas é um vídeo para reflexão. Vocês vão gostar. E prestem muita atenção nesse vídeo. Por enquanto é só. Bremer, seja bem-vindo novamente, né? Que seja uma muralha ali atrás. Talvez com o Todibo. Essa semana é decisiva. A gente se vê em breve. Sempre Forza Juve, fino alla fine. Obrigado aos inscritos no canal e uma ótima segunda-feira a todos vocês. E Forza Juve!